você precisa saber para esse primeiro momento, ó, a respeito da prosódia. Bom, o que é a prosódia? A prosódia é um campo da gramática que definiu as palavras nesses grupos aqui, ó. Oxítono, paroxítona e proparoxítona. Uma oxítona, ela é uma palavra cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a última sílaba. Olha aqui, ó. O fé é a sílaba mais forte da palavra café. Então, se a última, ó, primeira e última, se a última é mais forte, eu tenho uma palavra dita oxítona. Gibi. Se eu pegar a palavra gibi aqui, ó. Gibi. A sílaba mais forte de gibi é o bi. Então, se a última sílaba é a mais forte, eu tenho uma palavra oxítona. Se eu pensar na palavra paroxítona, cárter, onde está a sílaba mais forte? No car. Última, eu tenho aqui a penúltima. Se a penúltima é mais forte, eu tenho uma palavra paroxítona. Outra palavra, ó, menino. Menino, a sílaba mais forte é o ni. Se o ni é a sílaba mais forte, eu tenho uma palavra aí, paroxítona. Então, o que é uma palavra paroxítona? É aquela palavra cuja sílaba mais forte não é a última, é a penúltima, ok? A penúltima. E a proparox? A proparox é aquela sílaba mais forte estando na antepenúltima. Ó. Não é a última mais forte, não é a penúltima mais forte, e sim a antepenúltima. Se a antepenúltima é mais forte, como é que você faz para identificar a sílaba mais forte? Vou te dar um bizu aqui. Ó. Tem a palavra menino, por exemplo. Você vai pensar assim, ó. Você vai colocar um acento mental, agudo no E, no I e no O. E vai pronunciar a sílaba com mais força quando você colocar o acento. Então, por exemplo, a pronúncia da palavra eu já sei que é menino. Então, se eu colocar aqui um acento aqui no me e pronunciar aqui com mais força, fica como? Menino não é a minha pronúncia, não está aqui a sílaba mais forte. Agora, se eu colocar aqui no ni e pronunciar com mais força, menino, menino, observe que ni, pronunciando ni com mais força, menino, eu tenho a sílaba mais forte da palavra menino, eu acabei de achar. Então, eu vou dizer que menino, a sílaba mais forte é o ni. Opa, a sílaba mais forte é a penúltima, não é a última, é a penúltima, eu tenho uma palavra aqui dita paroxítona. Por que isso é importante? Porque eu vou aplicar regra de acentuação. Para eu aplicar regra de acentuação, eu tenho que ter esse conceito aí. Quando eu vou acentuar uma palavra oxítona? Quando eu vou acentuar uma palavra paroxítona e as palavras proparoxítonas. Quando eu acentuo uma palavra oxítona, você vai acentuar uma oxítona se ela terminar, se a terminação dela for em A, E, O, tudo isso seguido ou não de S, em ou ens. Por exemplo, aqui embaixo, ó, a palavra café, por que ela é acentuada? Primeira coisa que eu faço, identifico a sílaba mais forte. A sílaba mais forte de café está no fé. Café, está no fé. Eu percebo que se a sílaba mais forte é a última, então eu tenho uma palavra oxítona. Quando eu acentuo as oxítonas, se a terminação dela for igual a, E, O, em ou ens. Está vendo a terminação aqui? Ó? Se a terminação da oxítona for A, E e E, termina em E, então eu acentuo. Por exemplo, cajá é uma oxítona, terminada em A. Quando eu acentuo as oxítonas, se terminar em A, E, O, em e ens. Então, cajá eu acentuo. Por exemplo, a palavra também, a sílaba mais forte também é um bem. Logo, essa palavra é uma oxítona. Opa, quando eu acentuo as oxítonas, se elas terminarem em A, em E, em O, em. Olha aqui o em aqui, ó. Em. Então, eu venho aqui e acentuo. Agora as paróxias. Se liga nessa dica aqui, ó. Fica ligado. As paróxias eu vou acentuar se a terminação dela for... Olha esse sinal aqui. Ele quer dizer diferente. Se a terminação dela for diferente do quê? Diferente das oxítonas. Opa, então é diferente de A, de E, de O, de em e de ens. Se a palavra for paroxítona, se a terminação dela for diferente das ox, eu acentuo. Por exemplo, a peça do seu carro, cárter. Olha, a sílaba mais forte dessa palavra é o car. Então, eu tenho aqui a última é ox, a penúltima é uma palavra parox. Então, eu tenho aqui uma palavra paroxítona. Quando eu acentuo a parox? Se a terminação dela for diferente das ox.
Se for diferente de A, de E, de O, de EN e de ENS. Opa, é terminado em R. É diferente disso aqui, ó. Se for diferente das OX, eu acentuo. Então, Carter é acentuado. Por exemplo, Fênix, o mais forte é o Fê. É uma paróquia. Quando eu acentuo, se a terminação aqui, ó, for diferente de A, de E, de O, de EN e de ENS. É diferente? Sim, é X, é diferente. Então, eu acentuo essa palavra. Ok? Então, as paroxítonas, você vai acentuar. Essa é a regra das paróxias. Se a terminação da paróxia for, olha aqui o detalhe, diferente das ox. As ox está aqui, ó. Então, você vai guardar agora qual é a terminação das oxítonas. As ox é terminada em A, em E, em O, em e ENS. E as paróxias? Se for diferente disso aqui. Pegou? A oxítona, se terminar assim. E a paróxia? Se for diferente disso. E as proparóxias? As proparóxias, todas são acentuadas. Se a palavra tão somente for proparoxítona, você joga acento. Exemplo. Ó, se eu tenho a palavra pálido. Última, penúltima, antepenúltima é a mais forte. Então, eu tenho a palavra aqui, proparóxia. Então, todas as proparóxias são acentuadas. Eu venho aqui e jogo acento, que é o uso dos porquês. Tá bom? Bom, se eu pensar no porquê, você vai ter 4 formas de escrever o porquê. Ó, você vai ter o porquê junto, sem acento. Você vai ter o porquê separado, sem acento. Você vai ter o porquê junto com acento. E você vai ter o porquê separado e com acento. Ok? Esse porquê aqui, ó, a gente está falando de acentuação para separar aí, já que esse assunto aqui, a gente pode encaixá-lo em qualquer assunto, né? Eu resolvi colocar uma questão dessa aqui. Esse porquê junto sem acento, ele vai estar presente, tá bom? Ele vai estar presente nas respostas, quando você tiver um caráter ali explicativo, ou um caráter que indica causa. Por exemplo, se eu pergunto para você, por que você não participou do aulão? Você vai falar para mim, professor, eu não participei. Por quê? Porque trabalhei. Porque junto, ele está dentro de uma resposta, tá certo? Com caráter explicativo ou um caráter que indica causa. Qual foi a causa que levou você a não participar do meu aulão? Aí você está explicando, ó, eu não participei porque trabalhei. Aqui está a explicação ou ainda a causa. Esse é o porquê que ele é junto e sem acento, porque ele vai estar dentro das suas respostas, tá certo? O porquê, olha que interessante, o porquê separado, agora o porquê separado e sem acento, ele vai estar agora presente. Se o porquê junto sem acento está nas respostas, o porquê separado sem acento está nas perguntas, ok? Seja essa pergunta direta ou essa pergunta seja indireta. Como assim, Cláudio? Então, uma pergunta direta. Então, a gente está no segundo porquê, né? O primeiro porquê foi, não sei o que aconteceu aqui, ele foi embora, o primeiro porquê. Ó, esse aqui vai estar nas respostas. A gente já viu isso. Agora, vamos pensar no porquê que está nas perguntas, que é o porquê separado sem acento. Então, ele vai estar nas perguntas. Bom? Aí eu dizia, seja essas perguntas diretas ou indiretas. Ok? Como assim pergunta direta? Direta é aquela que termina com ponto de interrogação. Terminou com ponto de interrogação é uma pergunta direta. Se for uma pergunta, mas terminando com ponto final, você tem uma pergunta indireta. Exemplo, se eu digo assim, ó, por que você não foi? Por que você não foi ao aulão? Tá vendo? É o porquê aqui, ó, separado sem acento. Né? Está dentro de uma pergunta que é direta. A pergunta direta termina com interrogação. Agora, se eu digo assim, ó, o professor perguntou, ele perguntou, por que você não foi? Está vendo? É uma pergunta agora indireta, que não termina com ponto de interrogação. Não importa se direta ou indireta. Tá bom? Se eu estiver dentro de uma pergunta, o meu porquê será separado e sem acento. E o meu porquê separado e com acento? O meu porquê? É fácil. Esse porquê que é
separado com acento, ele vai estar no final de perguntas. Se não foi por quê? É o porquê separado com acento, ele está no final das perguntas diretas, ok? E, por fim, o porquê junto com acento. Esse cara junto com acento, ele vai estar, eu poderia dizer que ele vai estar ou estará determinado. Como assim? Se liga, o que é estar, um porquê está determinado? É quando você coloca algum determinante junto dele. O porquê das coisas. Quero saber o porquê das coisas. Olha esse porquê. Ele está determinado, ele está com um artigo. Está determinado é você colocar um determinante. Esse determinante pode ser aqui, nesse caso aqui é um artigo. Poderia ser um pronome. Poderia ser qualquer uma outra palavra. Se eu determinar esse porquê. Então, eu poderia falar o porquê, um porquê. O que eu colocar de expressão para determinar o porquê, esse porquê ele vai ser junto, ele será junto e com acento. Olha a primeira questão aí. Primeira questão. Então, foi um cartaz, né? Ali o cartaz. Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então por que não morre para garantir o emprego do coveiro? É uma sátira, né? Eu quero que você observe o seguinte, ela é uma banca FGV, uma questão aqui, de 2021, isso é importante destacar, tá certo? Observe que essa questão aqui envolve vários conceitos, tá bom? Olha aqui, assinar a opção que mostra um erro do texto. Está dizendo que tem um erro nesse texto aí. A letra A é a grafia do porquê, então a questão traz informação sobre grafia. A B, falta acento na palavra emprego, traz a questão de acento. Fala sobre o emprego de vírgulas, fala sobre a substituição de palavras. Então, observe que uma questão da FGV, eu tenho dito muito para os alunos o seguinte, esses concursos os quais tem como banca a FGV, são concursos que a FGV não dá nada de graça para ninguém, você vai ter que estudar. Observe que não é aquela questão muito simples, uma regra simples. Observe que dentro de uma questão que vai abordar a acentuação, você tem aí vários outros assuntos. Como eu disse inicialmente, eu quero focar com você as questões que dizem respeito às regras de acentuação. Eu vou explicar superficialmente por que não é uma ou outra alternativa, mas eu quero focar nas regras de acentuação. Eu quero que você observe esse porquê aqui, ele está certo? Dentro daquilo que a gente falou, se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então por que não morre para garantir o emprego do coveiro? Olha, o porquê está dentro de uma frase interrogativa. Está vendo? Eu tenho uma interrogação. Se eu tenho o porquê dentro de uma frase interrogativa, obviamente isso aqui é uma pergunta, né? Ele está dentro de uma pergunta, né? Olha aqui, você tem um porquê que está no contexto de uma pergunta. Esse porquê que está dentro de uma pergunta, ok? Ele é um porquê, como a gente disse inicialmente, ele é separado sem acento, entendeu? Então, o erro aqui está com relação a esse porquê, tá bom? A grafia de porquê, o erro que tem no cartaz é a grafia do porquê, é a resposta correta. Então, qual seria a justificativa para isso? Porque esse porquê aqui está dentro de uma pergunta. Por que não morre para garantir o emprego do coveiro? Tem uma pergunta, logo esse porquê ele é separado sem acento. A B, a falta de acento em emprego. Está dizendo que emprego está errado por não ter acento. Não, não é essa, porque a palavra emprego, se eu separar, onde está a sigla mais forte de emprego? Está aqui, no pre. Emprego é uma paróxia. Quando eu acentuo as paróxias? Quando a terminação for diferente de A, de E e de O. Quando for diferente, é igual a O. Então, eu não acentuo. Ok? Logo, o emprego não é acentuado. Então, ele diz aqui que há um erro, diz que há um erro na B, tá certo? Por falta de acento em emprego. Não, o emprego não leva acento mesmo, porque é uma paróxia terminada em O. Tá certo? Então, essa aí é a nossa primeira questão. Só para matar a curiosidade dos demais aqui, nas demais alternativas, o emprego da vírgula entre parênteses, está dizendo que está errado. Não. Essa vírgula que aqui está, ela está correta. Tá bom? Por quê? Porque aqui você tem uma conjunção, certo?
Você tem uma conjunção adverbial condicional. É o se. Esse se aqui, ó. Tá bom? Que é igual, que ele equivale, ele é igual a caso. Quando eu tenho uma conjunção começando um período, eu vou dividir as minhas orações com vírgula. Então, essa vírgula é correta e, mais que isso, ela é obrigatória. O nosso assunto aqui não é isso, né? Eu só estou dando a pincelada aqui para justificar para você por que não é a C. A D, o que está errado é que eu deveria colocar no lugar de garantir, no lugar de garantia. Ó, por que não morre para garantir o emprego? Porque não morre para garantir o emprego do coveiro. Se eu trocasse aqui por garantia, não ficaria legal, ficaria estranho. Então, o que está errado não é trocar uma coisa pela outra para acertar, não. Então, se eu colocasse garantia, estaria errado. Não teria sentido. Então, isso aqui também está errado. Está errado aqui, aqui, aqui. A minha resposta correta é A. Então, eu quis mostrar para vocês nessa questão, a questão da acentuação. Ó. Vamos seguir. Essa aqui, ó, também de 2021, agora da Sesgran Rio, ela diz o seguinte, ó, a palavra aí e a palavra ótimo são acentuadas. E ele quer que você encontre aqui nas opções duas palavras que tenham a mesma regra de acentuação, de aí e de ótimo. Ok? Com isso, eu quero te dar um bizu. Então, a gente já falou aqui, ó, falamos de 3 regras, né? A regra das oxítonos, a regra das paroxítonos e das proparoxítonos. Vou te dar mais uma regra agora. A regra que diz respeito aos hiatos. Tá bom? O que é um hiato? Hiato, pensa aqui na palavra moeda. Ó, vou botar aqui embaixo. Aqui, ó. Se eu separar a palavra moeda, como é que fica? Ó, mo-é-da. Na separação, eu percebo que o E é a vogal e o O é a vogal. Quando eu separo vogal com vogal em sílabas distintas nas extremidades, formam o hiato. Então, na palavra moeda, eu tenho um hiato aqui. São as vogais que, quando eu separo a palavra, elas ficam em sílabas distintas, separadas. Porém, o hiato que eu vou acentuar é aquele que, quando eu faço a separação, a vogal que fica sozinha é o I ou U. Quando eu vou acentuar o hiato I e U, se eles forem tônicos, se esse U e se esse I forem tônicos, se eles estiverem sozinhos ou com S, e se eles não são seguidos de NH. Como assim? Pensa bem. Vamos pensar aqui na palavra saúde. Ó, saúde. Primeiro, tem que ser hiato. Saúde é hiato. Ó. O U é vogal e o A. O A é vogal também. Vogal com vogal nas extremidades forma hiato. Isso é um hiato. Opa! A vogal tônica, sílaba mais forte aqui do hiato, é o U. É o I ou U? É. Ele é tônico. Olha aqui, ele é tônico, porque é a mais forte. Está sozinho. E depois dele, ele não é seguido de NH. Depois dele vem D. Então, eu acentuo. Saúde. Por exemplo, a palavra aí, que é estar. Aí. Ó, isso é um hiato. Ó. Eu separo a palavra aí. Tá bom? O I é vogal. O A é vogal também. Ok? Vogal com vogal, eu tenho aqui um hiato. Logo, esse hiato aqui, o que acontece? A sílaba mais forte do hiato é o I, ó. A vogal tônica. O I é tônico, ó, o I é tônico, está sozinho e depois não vem NH. Então, eu acentuo. Logo, por que eu acentuo aí? Aí, qual é a regra de aí? Aí é um hiato. E ótimo? Por que o ótimo é acentuado? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima é mais forte, eu tenho a palavra proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, eu preciso achar aqui nas alternativas, na resposta aqui, ó, uma palavra, um hiato e uma proparox. Ó, se eu pegar A, juiz, observe juiz. Separando o juiz. Ó, o que tem em juiz? I aqui é vogal, U também é vogal. Vogal com vogal forma hiato. Você tem um hiato aqui. Tem um hiato com a vogal tônica sendo I. Ó, I. Porém, olha aqui, ele não está sozinho. Tá vendo? Ele está com a letra Z. Não pode. A única letra que pode acompanhar o I e o U, a única letra possível é esse S. Tá vendo? Então, juiz, embora seja um hiato,
não vai levar acento, por quê? Porque esse I aqui, ó, ele não está sozinho. Então, esse acento aqui de juiz, ele está errado. E ébano? Ébano é uma palavra proparoxítona. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Todas são. Então, ébano está certo. Está errado aí é o juiz. A B, Icaraí, também está certo. Por quê? Se eu colocar Icaraí aqui, ó, I-Ca-Ra-I. Icaraí, qual é a sílaba mais forte? É o I. Ó, vogal com vogal, isso aqui forma o hiato, ok? Então, eu tenho um hiato aqui, a sílaba mais forte é o I. Opa, I. Ele é tônico, ele está sozinho e depois não vem NH. Eu acentuo. Então, o acento de Icaraí está certo. Só que ritmo, eu tenho um erro aqui. Qual é o erro de ritmo? Ó, ritmo. Onde está a sílaba mais forte de ritmo? Está no ri. Ritmo. Então, tem uma paróxise. Tá certo? Quando eu acentuo a paróxise, se a terminação das paróxises forem A, E, O, em e ens. A terminação da... Perdão. Quando a terminação da paróxise é diferente das óxidas, diferente de A, de E, de O. Opa, diferente, tá vendo como é igual? Então, eu não acentuo o ritmo. Então, caquis, caqui. O que tem errado aqui nessa palavra? Está errado. Se você pensar caqui, a sílaba mais forte de caqui é o qui. Ok? Então, ela é uma óxice. Quando eu acentuo a óxice? Quando eu acentuo a óxice? Se ela terminar em A, em E, em O, em e ens. Não termina assim. Tá vendo como termina em I? Não leva acento. Incrédulo. Incrédulo. Ó, eu tenho uma, última, penúltima, antepenúltima. Incrédulo é uma palavra paróxise. Perdão, proparóxise. Todas são acentuadas. Então, incrédulo está certo. Ó, país. Olha a D. A D é a nossa resposta. Por quê? País. Como é que separa país? Ó, país. Então, você tem aqui a sílaba mais forte. O I é vogal e o A também é vogal. Isso aqui é um hiato. Ok? Olha lá. Para eu acentuar o hiato, olha a regrinha aqui. Ó. O I ou o U, sendo tônico, sendo a sílaba mais forte, estando sozinhos ou com S. Está vendo aqui? Ou com S. Então, o I está com S, tá? É a sílaba mais forte, é tônico, eu acentuo. Então, país tem acento por ser hiato. E sonâmbulo? Sonâmbulo, ó, última, penúltima, antepenúltima. É a mais forte. É uma palavra proparóxise. E todas as proparóxises são acentuadas. Logo, resposta, gabarito aqui nessa letra D. E se eu pensar em abacaxi, por que abacaxi está errado? Abacaxi, a sílaba mais forte é o X. Eu tenho aqui uma oxítona. E as oxítonas eu acentuo quando? Se terminar em A, em E, em O. Termina em I, eu não acentuo. Perdão. Tá bom? E economia? Economia. Economia é uma paróxise com a terminação que não é diferente das óxidas. Tá vendo A? Economia, ó, não leva acento. Economia. Não vai levar acento. Por quê? Porque a sílaba mais forte é o mi. Ok? Então, eu tenho aqui uma palavra paroxítona. E quando eu acentuo a paroxítona, se a terminação dela for diferente das ox, ora, diferente de A, E, O, em, ens, não é diferente, tá vendo? Ela é igual. Então, economia não leva acento. Tá certo? Eu queria te dar um bizu. Se você tiver uma palavra que ela termina assim, ó, ia, io, ie, ua, uo, ok? A palavra está terminando assim. A palavra está terminando com encontro vocálico. Por exemplo, se eu tenho essa palavra aqui, ó, historia não é história, ok? Você tem a palavra princípio. Princípio, tá vendo? Eu tenho, ela termina em ia e termina em io. Eu separo ou não? Você vai pensar assim, ó. Você vai olhar sempre a sílaba que é anterior a esses caras. Anterior. Por exemplo, o que é anterior ao ia? É a sílaba to. O que é anterior ao io? É a sílaba si. Você vai pensar assim, ó. Se na sílaba anterior eu não tiver acento,
eu vou separar esse cara. Eu separo. Então, como é que faz a separação dessa palavra aqui, historia? Ó, vai ficar assim, ó. Historia. Não é história, é do verbo historiar. Tá vendo? Se na sílaba anterior eu não tenho acento gráfico, nem agudo, nem circunflexo, eu separo esse encontro final. Ok? Então, historia, eu vou separar esse ia, porque na sílaba anterior não tem acento. Agora, esse io aqui, ó, eu não vou separá-lo. Por quê? Porque na sílaba anterior tem acento. Tá vendo aqui? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Princípio. Olha, na sílaba anterior tem um acento. Tá vendo aqui? Eu não separo esse cara. Então, por exemplo, vamos ver se você pegou a manha. A palavra série, eu vou separar esse cara? Ó, é só observar. Na sílaba anterior, se tem acento gráfico, eu não separo encontro vocálico final. Então, como é que separa série? Série se separa assim. Duas sílabas e esse encontro não separa. Mais um exemplo. Geometria. Vou separar esse cara ou não? Eu vou olhar a sílaba anterior. Se a sílaba anterior não tem acento, tá vendo que não tem acento gráfico? Eu vou separar esses caras. Então, geometria, como é que eu vou fazer? Geometria. Beleza? Então, se na sílaba anterior não tem acento, eu separo esse encontro final. Se na sílaba anterior tem acento, como esse aqui, eu não separo esses caras. Ok? Voltemos aqui para a nossa questão. Então, essa aqui é a terceira. Vamos lá. As políticas regional e de coesão europeias têm como objetivo fazer face a estes desafios. Assinale a alternativa que mostra um comentário inadequado sobre os componentes desse segmento do texto. Aí a galera que vai fazer prova para PM, para bombeiro, para o Detran, Polícia Civil do Amazonas, fica ligado, ó. Banca FGV, né? FGV, tá certo? E para você, então, ter uma noção de como vem essas questões aí na FGV. Olha lá. Ele quer o seguinte, um comentário inadequado. Ó, a alternativa aqui está errada, né? O comentário foi equivocado, está errado. Vou te dar um outro bizu aqui. Existe um acento chamado acento diferencial. Nós temos três acentos diferenciais na nossa língua, tá bom? O primeiro é com relação ao por, que é verbo, para diferenciar do por, que é preposição. Então, o por verbo, você coloca acento, tá bom? É o primeiro acento diferencial que a gente tem na nossa língua. O por verbo, para diferenciar do por preposição, você bota acento no por verbo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, é preciso pôr as coisas em ordem na nossa vida. É preciso pôr as coisas em ordem na nossa vida. Esse por aí tem acento ou não? Ele tem acento. Por quê? Quando pôr é equivalente a colocar, ele é o verbo. Então, quando eu digo assim, ó, é preciso pôr as coisas em ordem, é preciso colocar as coisas em ordem. Então, esse pôr aí, ele vai ter acento. Por quê? Porque ele é o verbo. Agora, se eu digo assim, é preciso ir por caminhos seguros. É preciso ir por caminhos seguros. Esse por aí não é igual a colocar. Ele é uma preposição. E a preposição não tem acento. Tá bom? Fica ligado. O segundo acento diferencial ainda é em relação ao verbo. O pôde, tá bom? O pôde, que é um passado, é um verbo no passado, para diferenciar do pode, que é o verbo no presente. Ok? Então, se você tem o verbo pôde, essa palavra, um verbo se referindo ao pretérito, ao passado, vai levar acento circunflexo. E o pode, presente, tá bom? Não tem. É o segundo acento diferencial da língua. E o terceiro, que cai muito nas provas, é o campeão, é com relação ao verbo ter e o verbo vir. Como assim? Com relação às terceiras pessoas, ó, ele e eles. Eu digo que ele tem e eles. Eles também têm. Tá vendo? Para diferenciar uma forma da outra, no plural eu coloco um circunflexo.
Eu digo que ele vem e eles vêm. Ok? Para diferenciar uma forma da outra, no plural, na terceira pessoa do plural, no plural, eu coloco um circunflexo. Então, moçada, esse aqui é o campeão nas provas da FGV, com relação à acentuação, tá bom? Quando você tiver o verbo ter e o verbo vir, o que você tem que observar? O sujeito. Você precisa procurar o sujeito da estrutura. Por quê? Porque você sabe que o verbo vai concordar com o sujeito. Se eu digo assim, ó, tem grande sonho as mulheres. Qual é o sujeito desse verbo tem? Como é que eu faço para achar o sujeito? Eu pego o pronome quem e pergunto para o verbo, ó, quem é que tem grande sonho? Grande sonho. Quem é que tem grande sonho? As mulheres. As mulheres constituem o sujeito dessa estrutura. Ora, se o sujeito ele é plural, esse tem aqui se refere ao plural, porque o verbo concorda com o sujeito. Se ele se refere ao plural, eu tenho que botar um acento aqui, ok? Então, toda vez que a questão envolver o verbo ter e o verbo vir, você vai observar isso. Se se referir ao plural, eu vou botar um circunflexo. Se for singular, não tem acento algum. Câmbio. Dito isso, voltemos aqui. Ó, vamos aqui olhar a letra C. Ó. Olha o que ele está falando da letra C. Ó, a forma verbal tem apresenta acento gráfico diferencial. Ora, sim, né? Porque olha lá, você vai observar que se esse tem aqui, ó, tá com acento, é porque esse acento aí, como se justifica esse acento? Esse acento aí, ele é um acento diferencial, ok? Se pergunta para você, por que a palavra tem é acentuada? Qual é a regra de acentuação de tem? Ó, a regra de acentuação de tem é por ter um acento diferencial, ok? E esse tem aqui, ó, por que está no plural? Porque o sujeito, qual é o sujeito? Quem é que tem? Quem é que tem como objetivo fazer face a esses desafios? As políticas, né? O núcleo do sujeito aqui é política, que está no plural. Então, é por isso que o tem aqui, ele tem um circunflexo. O adjetivo europeia se refere a políticas. As políticas regional de coesão europeia, sim, né? São as políticas que são europeias. Esse comentário também é correto. Agora, o adjetivo regional mostra um erro de concordância. Não, porque é o seguinte, ó, você tem várias políticas. Você tem a política que é regional e a política de coesão. O texto está dizendo isso. Eu tenho duas políticas. E aí, quando eu quero me referir às duas, eu vou falar assim, ó, eu vou construir o texto, então eu vou dizer que as políticas regional e de coesão, é por isso que são as políticas, porque tem mais de uma. Ok? Eu poderia fazer a concordância aproximativa aqui, ó, com políticas, com a palavra políticas. Então, somente você tem aquela chamada concordância atrativa. Poderia ser feito? Poderia. Mas o que ele fez aqui? Ele está levando em consideração a concordância de política aqui, ó. Ele está se referindo tanto a que é regional e a de coesão. Você pode ter esse adjetivo aqui no singular. Por quê? Porque eu tenho duas políticas. Eu tenho a política regional e a política de coesão. Entendeu? É que nem se você falar assim, ó. Se eu falasse assim, ó, as polícias estadual e municipal. Ora, por que as polícias? Porque eu estou falando da estadual e do municipal. O núcleo do sujeito aqui, bom, ele está no plural. Por quê? Porque eu estou me referindo a duas polícias. Ok? Então, vou ter um núcleo do sujeito aqui no plural. Então, regional mostra um erro de concordância? Não, porque regional é um tipo de política. É um tipo de política e de coesão é um outro tipo de política. Ok? Então, esse adjetivo aqui, regional, mostra um erro de concordância? Não. Não. Então, qual é o comentário inadequado? É esse aqui. Eu tenho um erro aqui. Não posso dizer que regional mostra um erro de concordância, não. Tá bom? Não, ele está certo porque eu estou falando de uma política específica. É uma política que só, é a política regional.
ok? Se eu não tenho, obviamente, municipal, se eu não tenho de coesão, essa outra política, aqui é de coesão, logo, se eu tenho aqui as políticas, regional teria que concordar com políticas. Mas como políticas aqui está no plural, porque eu estou me referindo a dois tipos de políticas, uma regional e uma de coesão, perdão. Então, esse termo política aqui, está fazendo referência, esse termo política aqui faz tanto a regional quanto a de coesão. Então, B aí que é a resposta correta aí, é o gabarito, melhor dizendo. Tá bom? Eu quero me ater tão somente às questões de acentuação, para a gente poder valorizar aqui o nosso aulão. Tá bom? Mas eu não vou me privar de responder aí, tirar a dúvida de um de outro. Ele diz aqui, o pronome demonstrativo este se refere a algo citado anteriormente. Sim, o que é um qui pro quo é o seguinte, porque normalmente o pronome que tem valor anafórico é o esse. Se refere a alguma coisa que você já falou. Entendeu? Mas você também pode usar o este se essa coisa estiver próxima. Se o comentário estiver próximo. Então, o este se refere a algo que já foi citado? Sim, pode se referir. Não tem nada de errado nisso, não. O termo a estes desafios é complemento da expressão fazer face a este desafio. Quem faz face a. Olha aqui, faz face a este desafio. Então, essa expressão aqui é complemento, sim, de fazer face. Assinale a palavra que foi acentuada segundo a mesma regra de 3. Ok? Então, aqui está mais uma regra. Nós já falamos de algumas regras. Já falamos a regra das oxítonas, das paróxis, das proparóxis. Falamos da regra dos hiatos. E agora vamos falar dessa regra aqui. Bom, por que 3 é acentuado? Primeira coisa, 3 é uma palavra monossilábica. É um monossílabo. O que é um monossílabo? Palavra que só tem uma sílaba. Ok? Uma sílaba. Quando eu acentuo um monossílabo, primeiro, ele tem que ser tônico. Ok? O que é uma palavra que só tem uma sílaba que é tônica? Se ela for verbo, se ela for um substantivo ou se ela for um advérbio. Ok? Então, se a palavra que só tem uma sílaba, o monossílabo, só tem uma sílaba, se for um monossílabo tônico, verbo, substantivo ou advérbio, eu vou acentuar quando? Se terminar assim, se terminar em A, E, O, tudo isso seguido ou não de S. Por exemplo, a palavra par só tem uma sílaba, é um substantivo. Eu acentuo por quê? Porque é um monossílabo, só tem uma sílaba e é um monossílabo tônico. Por que é tônico? Porque é substantivo. Tônico ou é verbo, ou é substantivo, ou é advérbio. Então, par é um monossílabo tônico e termina em A. Eu acentuo. O verbo ver. Ver os caminhos pelos quais você passa. Ver. Ver é verbo. É um monossílabo tônico. Só tem uma palavra. Palavras que só têm uma sílaba. Quando eu acentuo, se terminar em A, E ou O. Termina em E. Ver. Agora, vi a você no cinema. Vi. Não leva acento, porque só tem uma sílaba. Quando eu acentuo a palavra que só tem uma sílaba, se terminar em A, E e O. Termina em I. Vi não leva acento. Ok? Então, 3. Por que 3 leva acento? Porque só tem uma sílaba e é um monossílabo terminado em E, seguido de S. A, E, O, seguido ou não de S. Então, pode ser pá ou pode ser paz. V, pode ser V ou vez. Pode ser fé ou fés. Ok? Então, é o A, E, O, seguido ou não de S. Então, 3 é um monossílabo tônico, terminado em E, seguido de S. Onde isso ocorre? Onde que eu tenho um monossílabo tônico ocorrendo aqui? Prever. Prever tem 2 sílabas. Concorda comigo? Que prever tem 2 sílabas? Então, prever, se tem 2 sílabas, não pode ser a mesma regra. Porque essa regra aqui, a palavra só tem uma sílaba.
ok? Prevê é acentuado por ser uma oxítona terminada em E. Até. Até também. Ó, até. O que acontece com até? Ó, até. É uma ox terminada em E. Tá bom? Além. Também, ó. Uma ox terminada em em. Quando eu acentuo as ox terminam em a, e, o, em e ens. Olha, essa ox aqui termina em e, essa também termina em e essa em em. E o verbo é aqui, o verbo é, sim, só tem uma sílaba. Opa, é um monossílabo. Só tem uma sílaba e um monossílabo. Quando eu acentuo o monossílabo, se terminar em a, e e o. Opa, por isso que ele é acentuado. E país, qual é a regra de país? Já vimos, né? A regra de país é a regra desse cara aqui, ó, dos hiatos. O I é vogal, o A é vogal, vogal com vogal forma hiato. Quando eu acentuo o hiato, perdão, quando é que eu vou acentuar o hiato? Eu vou acentuar o hiato se for o I e o U sozinhos ou com S. Esse cara está com S. Eu jogo acento. Assinale a alternativa em que o vocábulo não tenha sido acentuado pela mesma regra das demais. Ok? Ele está dizendo o seguinte, ó, que todas as palavras aqui possuem a mesma regra de acentuação. Só uma que não. Tá fácil, né? Tá fácil. Ó, atrás. Atrás. Atrás, ó. Por que atrás é acentuado? Por ser uma ox. Uma oxítona terminada em A seguido de S. Ok? Por que ninguém? Ninguém é acentuado. Ninguém, ó. Por ser uma ox. Quando eu acentuo as ox mesmo, quando eu acentuo as ox, se terminar em A, E, O, seguido ou não de S, perdão, seguido ou não de S, em ou ens. Ó, atrás é uma oxítona, o sílaba mais forte é o tras, é o A seguido de S. Por isso que é acentuado ao ninguém, terminado em em, tá vendo? Vovó. Vovó é uma ox terminada em O, tá vendo? E você? E você é uma ox. Você é uma ox terminada em E. Ok? Então, todas são acentuadas por serem oxítonas terminadas em vogal. Porém, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, o lá, por que lá é acentuado? Lá só tem uma sílaba. Então, você tem aqui a regra dos monossílabos. Monossílabos tônicos. Quando eu acentuo o monossílabo tônico, se ele terminar em A, em E, em O. Olha o lá. O lá termina em A. Então, é por isso que ele leva acento. Porque ele é um monossílabo tônico. São acentuadas aí, graficamente, pela mesma razão as palavras. Ele está dizendo o seguinte, você tem um grupo de palavras aí que leva acento pela mesma regra. Tá bom? Vamos aqui, ó. Eu vou te dar uma outra regra, ó. Eu já falei com você, ó, das ox, das parox. Hoje já falamos sobre essas regras aqui, ó. Proparox. Falamos da regra dos hiatos e falei a regra dos monossílabos tônicos. Agora eu vou te falar a regra, mais uma regra, ó. A regra quando você tem ainda diz respeito às paroxítonas. Vamos aqui, ó. Quando eu acentuo uma paroxítona mesmo, eu esqueci, me lembra aí. Quando eu acentuo uma paroxítona, se a terminação dela for diferente das ox. Diferente das ox, ou seja, diferente de A, de E, de O, de EN e de ENS. Ok? Mas só isso não. Se a terminação também, se ela for terminada, isso aqui é um caso. As paróxias eu vou acentuar se a terminação for diferente das ox, diferente disso. E também se a terminação, se ela terminar em ditongo. Se a paróxida terminar em ditongo, você acentua. Por exemplo, o meu nome, Cláudio. Eu tenho uma paróxia terminada em, olha aqui, ó, não termina em O, termina em ditongo. Cuidado com isso. Não termina em O, termina em ditongo. Então, Cláudio é acentuado. Olha aqui, audácia. Audácia. Última, penúltima. Eu tenho uma paróxia. Paróxia terminada em ditongo. Olha a prudência. Prudência. Eu também tenho aqui uma
Paróxis, terminada em ditongo. Imprescindíveis. Eu tenho aqui uma paróxis terminada em ditongo. E equilíbrio, também, ó, eu tenho uma paróxis terminada em ditongo. Então, essa aqui não é. Ele quer... são acentuadas pela mesma razão. Pela mesma razão, acabamos de achar. Entendeu? Todas são acentuadas pela mesma razão. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos ver o que quebrou aqui na B. Por que política é acentuado? Ó, política. Eu tenho aqui uma palavra proparóxis. E sábia. Ó, sábia é paróxis terminada em ditongo. Destrói. Destrói é outra regra que eu vou falar com você agora. Ó. Então, ó, já falamos sobre essas regras aqui, né? Vou falar sobre outra agora. Ó. O oi, o el e o ei. Fica ligado. Quando eu acentuo esses caras, quando aparecem nas palavras, você vai pensar assim, ó, se a palavra não for paróxis, ou seja, paroxítona, você vai jogar acento nesse oi, nesse el e nesse ei. Por exemplo, eu tenho a palavra céu, eu tenho a palavra herói, eu tenho a palavra ó, heróico. Quando eu vou saber se eu jogo acento ou não nesses caras, oi, el e ei? Quando é que eu vou saber se eu jogo acento ou não? É só olhar a palavra. Se a palavra não for paróxis, você joga acento. Por exemplo, céu. Céu é paroxítona? Não. Céu é um monossilábico, é uma palavra que só tem uma sílaba. Para ser paróxis, tem que ter no mínimo 2 sílabas. E céu só tem uma. Então, se céu não é paróxis, esse el aqui eu jogo acento. Herói. Herói é paróxis? Não. Herói é a sílaba mais forte, é herói. Eu tenho aqui uma óxi. Se não for paróxis, eu jogo acento. E heróico. Opa, agora heróico? Heróico, a sílaba mais forte de heróico é herói. Última, penúltima. Eu tenho aqui uma palavra paroxítona. Ora, se não for paróxis, eu jogo acento. Porque se for paróxis, não tem. Então, herói não vai levar acento. Ok? A palavra herói não tem acento. Essa é mais uma regra. Ó. Essa regra aqui é a regra chamada dos ditongos abertos. Quando eu acentuo esses ditongos abertos? Quando? Quando a palavra que os contém não for paróxis. Olha aqui. Destrói. A sílaba mais forte é o trói. Então, aqui eu tenho uma oxítona. Opa, tá vendo o oi aqui? Quando eu acentuo o oi, se a palavra não for paróxis, como eu sei que é ox, jogou acento aqui. Beleza? E ótimo. Última, penúltima, antepenúltima. Eu tenho uma palavra proparóxis. Todas são. Então, observe que política e ótimo são proparóxis, mas sábia é paroxítona terminada em ditongo e destrói, a regra aqui é o ditongo aberto, não possui a mesma regra. Catástrofes. Olha lá. Última, penúltima, antepenúltima. Eu tenho aqui uma proparóxis. Histórica. Proparóxis. Econômica. Proparóxis. Mas olha aqui, entretém. Entretém é uma óxi. Ok? Um oxítono. Quebrou. Não é C porque entretém quebrou a regra. Além. Ox. Ninguém. Também é ox. Você. Também é ox. E órfão. Órfão. Órfão não. Ó. Última, penúltima. Órfão é paróxis. E termina como? Termina com O não. Termina em ditongo. Olha aqui. Ó. Se as paróxias terminarem em ditongo, eu jogo acento. Então, a D quase foi. O que quebrou aqui foi a palavra órfão. 3, na E, só tem uma sílaba. É a regra dos monossílabos tônicos. A, também. Só que até, só também, ó, monossílabo tônico. Só que até não. Até eu separo. Aqui eu tenho uma ox. Ok? Então, resposta letra A. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a forma verbal destacada está adequadamente empregada em. Ele está querendo saber
Qual forma verbal aí que está adequadamente empregada, que está correta? Vamos começar aqui pela E? Vamos começar aqui pela E. Ó, aqui eu tenho um verbo no plural. Bom, embora isso aqui não tenha nada a ver com acentuação, mas vamos analisar essa aqui. Você tem que ficar ligado com esse tipo de questão. Se o verbo está no plural, eu tenho que achar o seu sujeito e perceber que o seu sujeito também tem que estar no plural. Isso é a regra básica da concordância. Olha lá, o crescimento pode melhorar os diversos dilemas do mercado do trabalho, mas não vão resolver a situação econômica. Quem é que não vai resolver a situação econômica? Percebe que é o crescimento? Quem é que pode melhorar? Quem é que pode melhorar os diversos dilemas? Se eu pegar o quem aqui, ó, e perguntar para o verbo, quem pode melhorar os diversos dilemas? O crescimento. Ele é o sujeito desse verbo. Olha o sujeito aqui no singular, olha esse verbo aqui no singular. Pode. Se fosse os crescimento, seria aqui podem. Beleza, só que ele segue. E quem é o sujeito desse verbo aqui? Olha, quem é o sujeito desse verbo? Mas não vão resolver. O crescimento não pode melhorar os diversos dilemas. Mas não vão resolver. O crescimento pode melhorar os dilemas, mas não vão, não. Mas o crescimento não vai resolver. Ok? Então, esse verbo no plural aqui, você tem uma incorreção aqui. O verbo teria que ficar no singular, visto que o seu sujeito aqui, ó, é o crescimento. Tá bom? Agora, olha aqui, olha esse vem. Lembra do acento diferencial que a gente mencionou? O ter e o vir, que eu tenho ele e eles. Eu digo que ele vem e eles vêm. No plural, eu coloco um circunflexo. Opa, se esse cara aqui está sem circunflexo, o seu sujeito tem que ser singular. Quando eu percebo, eu vejo que o sujeito é quem vem investindo nas últimas... Se eu perguntar para achar o sujeito aqui, ó, quem vem investindo nas últimas décadas? Você vai perceber que quem está investindo são os Estados Unidos e alguns países europeus. O sujeito, se fosse só os Estados Unidos, já levaria o verbo para o plural. Mas, além disso, ainda tem um outro núcleo aqui, o sujeito. Ó. O sujeito aqui são os Estados Unidos e são alguns países europeus. Então, o sujeito aqui, ó, esse sujeito ele é plural, Estados Unidos e alguns países. O verbo também tem que estar no plural, tá vendo? Ele não está, ele está sem o circunflexo. Então, há um erro aqui, ó. Essa aqui também está errada, porque o verbo aqui não está no plural, ok? Ó, tá vendo aqui o verbo no singular? Eu preciso ter, então, o sujeito... Ah, perdão, aqui, vamos aqui, o promete, né? Eu pulei aqui o promete. O verbo aqui promete está no singular, o sujeito tem que ser singular. Ó, a produção de material didático e a possibilidade de comparar imagens de órgãos ou tecidos sadios promete melhorar a formação de profissionais. Se eu pegar aqui, ó, o pronome quem e fizer uma pergunta aqui para o verbo, quem é que promete melhorar a formação? Quem é que promete? Ó, é a produção de material e a possibilidade de comparar a imagem de órgãos. Ok? Perdão. Olha, o sujeito é tudo isso aqui. O sujeito é grandão assim mesmo. Quem é que promete melhorar a formação de profissionais? A produção de material didático e a possibilidade de comparar a imagem de órgãos ou tecidos sadios. Logo, o meu sujeito, está vendo aqui esse E? Eu tenho dois núcleos, a produção e a possibilidade. Ok? Se eu tenho dois núcleos do sujeito, o meu sujeito ele é plural, ok? Então, o verbo aqui é prometem e não promete, ok? O promete aqui está errado. Olha B, eu tenho o tem. O tem no singular, lembra o ter e vir? O tem no singular diz respeito ao singular. Então, quer dizer que o sujeito desse verbo aqui está no singular. As pesquisas indicam que a economia melhorou um pouco, mas os jovens os quais se formam ainda têm dificuldade para conseguir emprego. Quem é que tem dificuldade? Quem tem dificuldade para conseguir emprego? Ora, os jovens. Concorda comigo? Que os jovens vai ser o sujeito aqui desse cara aqui? Os jovens que têm dificuldade. Ok? Então, os jovens é um sujeito plural.
Por que o verbo aqui está no singular? Então, o sujeito aqui, ó, esse emprego do tem, ele está errado. Porque se o sujeito ele é plural, já que os jovens é que têm dificuldade para conseguir emprego, e os jovens, o sujeito é plural, o verbo teria que ficar no plural com o circunflexo. Ok? E aqui é simplesinho, olha lá. Quem é que tem frutas para todos os gostos? Quem é que tem? O Brasil. Ó, se eu pegar o quem e fizer uma pergunta aqui junto ao verbo, quem é que tem frutas para todos os gostos? O Brasil. Ó, o Brasil, então, é o sujeito que ele é singular. Então, o tem aqui está no singular, porque não tem acento, é a nossa resposta. A questão está dizendo o seguinte, ó, o vocábulo, a palavra audácia, vitória e glória são acentuadas graficamente pela mesma regra. É verdade? Ó, pensa comigo. Audácia. Aqui está a sílaba mais forte. Por quê? Onde estiver o acento gráfico, ali está a sílaba mais forte. Se a sílaba mais forte é o dar, você tem uma palavra paroxítona. E você sabe, todas as paroxítonas terminadas em vogal, todas as paróxias terminadas em vogal, em ditongo, em vogal, em ditongo, são acentuadas. Então, se eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, ela é acentuada. Olha a vitória, a mesma coisa, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Então, ela é acentuada. Olha a glória, mesma coisa. Paroxítona terminada em ditongo. Então, elas são acentuadas, sim, graficamente pela mesma regra. Tá certinho. Agora, a frase caía do invasor a ausência, caía do invasor a audácia estranha. Embora isso aqui não se refira mais à acentuação, mas vamos fazer aqui para poder satisfazer a vontade aí dos meus amigos, tá? Eu queria trabalhar só a acentuação, ia ficar só na 1 aqui, ó. Mas eu vou responder aqui, nós vamos trabalhar essas duas aqui para a gente poder achar a resposta aqui. Se liga, ele está dizendo aqui, ó, que na frase caía do invasor a audácia estranha, o núcleo do sujeito é a palavra, é a expressão a audácia estranha. Ora, o núcleo do sujeito normalmente é uma palavra só, ok? Ou um grupo de palavras, ou substantivos. Então já tem alguma coisa estranha aí. Ó, vamos achar o sujeito aqui desse verbo. Tá bom? Quem é que caía? Se eu pegar o quem aqui, ó, e perguntar, quem é que caía do invasor? A audácia estranha. Isso aqui é o sujeito. Ora, o núcleo do sujeito, guarde isso, o núcleo do sujeito sempre será um substantivo. Ó, o núcleo do sujeito sempre será um substantivo. Observe, você tem aqui um artigo, você tem aqui estranho, é um adjetivo, e você tem a audácia aqui, um substantivo. Então, o núcleo do sujeito é a palavra audácia. Ele diz que o núcleo é a estrutura a audácia estranha. Então, está errado. A liberdade é o sol que nos dá a vida. Quantos verbos eu tenho? Ó, eu tenho aqui o verbo ser e o verbo dar. Ok? Então, ele diz assim, ó, o predicado classifica-se como nominal. Que predicado? Eu tenho dois. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas classificações, dois predicados. O predicado dessa estrutura aqui, ó, que tem o verbo ser aqui é um verbo de ligação. Então, o predicado desse verbo aqui, ele é um predicado nominal. Porém, desse verbo aqui, ó, do dar, o dar é um verbo transitivo direto e indireto. Então, o predicado desse cara é um predicado verbal. Então, eu não posso dizer que o predicado dessa estrutura toda é nominal. Não. Ele é nominal, eu tenho um predicado nominal aqui e um verbal aqui. Ok? Então, essa informação aqui ela está errada. Por que, Cláudio, eu tenho um predicado nominal e um predicado verbal? Vamos deixar isso para um outro momento. A nossa ênfase aqui, o nosso foco é a acentuação. Estou respondendo para deixar a questão aí bem completinha. Com isso, o que está correto aí? Apenas a afirmativa 1, né?
é a nossa resposta. Os vocábulos audácia, vitória e glória são acentuados graficamente pela mesma regra. Qual a regra? São paroxítonas terminadas em ditongo. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto 7 é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico, além de cometer outros erros ortográficos já condenados no acordo anterior. Vamos ver aqui quais palavras estão erradas. O voo, tá vendo aqui voo? Vamos falar disso aqui. Esses grupos, o e, esses grupos não são acentuados. Então, o e não levam mais acento. Então, é o primeiro erro aqui que a gente identifica, tá bom? O voo de Santos Dumont, fruto de uma ideia revolucionária. Revolucionária está com acento aí, né? No meu está. Vê se no seu material está. Então, tá certo, porque eu tenho aqui uma paroxítona, uma paróx, terminada em ditongo. Tá certo. Assim como os microcomputadores. Olha isso aqui. Tem um erro aqui no emprego do hífen. Tá bom? Com relação ao hífen, um bisuzinho rápido. Se eu tiver... eu tenho duas palavras, né? Microcomputador. Duas palavras. Observe que o final de uma não é idêntico ao início de outra. Então, você não coloca um hífen. Quando o final de uma palavra for diferente do início da outra, você não bota hífen. Então, é microcomputador. Tudo junto. Ok? Então, quando que eu uso o hífen? Eu vou usar o hífen se o final da palavra, final de uma palavra, a letra final é idêntica à letra da outra. Tá vendo? A letra aqui, final, é diferente da letra inicial. Então, eu junto tudo. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, micro-ônibus, eu vou jogar o hífen. Por quê? Porque a letra final é igual à letra inicial. Tá vendo? Letra final é igual à letra inicial. Toda vez que a letra final é igual à letra inicial, você joga o hífen, ok? Então, o erro aqui de microcomputadores é esse. A letra final é diferente da letra inicial. Então, não tem hífen. Agora, qual o outro erro aqui? Tá aqui, rede. Por que rede está errado? Tá vendo? Rede é uma palavra paroxítona. E quando eu acentuo as paroxítonas? Se a terminação dela for diferente de A, de E, de O, de EN e de ENS, que é a terminação das OX. Olha lá, a terminação de rede termina em E. Não é diferente, tá vendo? Então, não tem esse acento. Ok? Então, aqui as palavras que mostram desobediência foram o voo, tá aqui na C, né? A concordância ortográfica e a acentuação estão plenamente corretas na frase que se encontra em. Então, ele está falando o seguinte, concordância. Aqui ele já está analisando outras coisas, tá vendo? Além da acentuação. Concordância e ortografia. Ortografia e acentuação. Então, são 3 em 1. São 3 situações que você tem que observar. Ok? Vamos pensar aqui na A. Falta e ausência tem. Tá vendo aqui, Ele quer, então, aquela que está plenamente correta, que está tudo certo. Vamos ver. Tá vendo aqui o tem? O tem está com acento. Se o tem está com acento, quer dizer que o seu sujeito tem que ser plural. Isso acontece? O sujeito é plural? O que é que tem? Observe que você pode usar a expressão, o pronome quem, para perguntar, ou a expressão o quê? O quem, se o sujeito for pessoa. E o que, se o sujeito for coisa. Olha lá. Mas eu não sei, Cláudio, qual é o sujeito. Usa os dois. E vê, o que tem em qualquer ser humano? O que tem em qualquer ser humano? Falta e ausência. Tá vendo? É isso aqui que tem nos seres humanos. Falta e ausência. Olha o sujeito aqui, O sujeito tem 2 núcleos, a falta e a ausência. Então, se eu tenho 2 núcleos, o sujeito sim é plural. Então, o tem aqui, o tem está certo. Ok? Porém, o erro dessa A não é o tem. Olha aqui, quaisquer. Isso está um erro muito gritante, né? Quaisquer
Não é com Z. Então, como é ortografia também, essa aqui estaria errada. Com relação à acentuação, está certo. Com relação à concordância também. Mas com relação à ortografia, quaisquer estaria errado. Vamos olhar aqui a B. Não há falta de ausência em uma série de indivíduos. Opa, esse verbo aqui, ó, é o verbo haver, ok? O haver, quando for equivalente, for igual a existir, quando você poder trocar o haver por existir, ele não tem plural. O haver não vai ter, não tem plural. Por exemplo, se eu digo assim, ó, há coisas estranhas aqui. Ó, há coisas estranhas aqui. Eu posso trocar esse verbo haver aqui por existir. Ó, existem coisas estranhas aqui. Quando o haver é possível, é igual, eu posso trocar por existir, esse haver ele é chamado de impessoal. E verbo impessoal não tem plural. Você não vai fazer plural de verbo impessoal, ok? Então, ó, não há falta e ausência em uma série de indivíduos. Ó, não existem falta e ausência em uma série de indivíduos. Esse haver aqui, ó, tá errado. Por quê? Se ele é igual, esse ão aí, ele é igual a existir, ó, não existem. Se eu posso trocar o ão por existem, esse ão, ele é impessoal, é o verbo haver, que é impessoal. E se o verbo é impessoal, ele não tem plural. Logo, o correto aqui é não há. Ok? Então, aqui, o correto é não há. Então, está errado. Olha aqui, ó. Não existem falta e ausência. Ah, e tem mais um erro aqui, ó. Série está certo, ó, com relação à acentuação, ó. Paróxi, terminado em ditongo. Mas olha aqui, indivíduos. Você vai ter uma paróxi terminada em ditongo. Leva acento. Tá vendo? Ele não colocou. Então, você tem dois erros aqui. O verbo aqui e você tem aqui um acento que não colocou. Não existem falta de ausência como sentimentos humanos. A ausência ele jogou acento, porque você tem uma paróxi terminada em ditongo, ok? Agora, com relação à concordância, não existem? Sim, a falta e a ausência não existem, tá vendo? Falta e ausência tem. Ele começou aqui com o sujeito. Agora, ele botou o verbo primeiro e botou o sujeito depois. Falta e ausência não existem. O verbo está no plural para concordar com o sujeito que é plural aqui. Beleza, essa aqui parece a correta. A ausência está com acento correto, é uma paróxia terminada em ditongo. E o sujeito aqui, ele é plural, o verbo é plural para concordar com esse sujeito aqui, ó, que ele é plural. Então, a resposta parece ser essa aqui, né? Vamos ver para a D, o que está errado na D. Todos nós nos sentimos em falta para com o outro às vezes. Aqui foi uma questão que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, ó. O às vezes precisa ter um acento aqui, ó. Esse aqui é um acento, perdão, é um acento chamado acento grave. É o acento indicativo da crase. Você tem aqui uma locução, e por isso você joga o acento. Então, aqui, por que eu coloquei o acento aqui? Porque eu tenho uma locução. Semana que vem eu vou te explicar isso de maneira detalhada. Quando as locuções carecem de um acento. Ok? O que está errado aqui é a falta desse acento. E na E, não existiam falta e ausência. Opa, o haver, que eu posso trocar por existir, não existiam. É o haver que é igual a existiam. Se isso acontece, esse haver aqui, ele é impessoal. E verbo impessoal, o que acontece? Não tem plural. Então, não posso falar haviam. Não havia falta e ausência em nós. Quando, éramos. Última, penúltima, antepenúltima. Proparox, todas são acentuadas. Então, se liga, por que típica é acentuado? Última, penúltima, antepenúltima. Eu tenho uma proparox, todas são acentuadas.
Então, ele está dizendo o seguinte, ó, pela mesma regra, também se acentuam as palavras. Quais palavras aqui se acentuam por serem proparoxítonas? Rúbrica, tá errado, tá? Atente aí para você que pronuncia essa palavra dessa maneira aí, ó. Vou botar aqui umas palavras aqui interessantes, ó. Ó, para você identificar para mim a sílaba mais forte. Essa aqui é danada, ó, quem trabalha na área de saúde. Vou ficar só com essas palavras aqui, ó. Ó, vou botar mais uma aqui. E vou botar essa aqui, ó. Olha aí. Como é que pronuncia essa primeira palavra aqui, ó? Essa primeira palavra, a sílaba mais forte é o bri. Então, pasme, você que não sabia. A pronúncia é rubrica. Rubrica. Se é rubrica a pronúncia, o que acontece? Eu tenho aqui uma paróxi. Eu só vou acentuar a paróxi se a terminação for diferente de a, de e, de o, em e ens. Tá vendo? Como a paróxi só é acentuada se a terminação for diferente de a, de e, de o e por aí vai. Tá vendo? Não é diferente. É igual. Então, eu não acentuo a paróxi. Então, essa palavra rubrica não é acentuada. O que ele fez aqui? Ele jogou um acento aqui, ó, para te induzir. Isso aqui está errado, tá? Essa palavra não tem acento, porque a pronúncia dela é rubrica. E paróxis terminadas em A não leva acento. Túnica. Túnica está certo. A pronúncia é túnica. Então, eu tenho aqui uma proparóxis. Todas são acentuadas. Agora aqui, ó, recorde. Recorde. A pronúncia é recorde. A sílaba mais forte é o có. Então, se você fala recorde, fica ligado. A pronúncia é recorde. Recorde, eu tenho uma paróxis terminada em E. Quando eu acentuo a paróxis, eu vou acentuar a paróxis, tá bom? Eu vou acentuar a paróxis se a terminação dela for diferente de E. Ó, a paróxis aqui, a terminação não é diferente de E. Então, não acentuo. Essa aqui é danada para a galera que trabalha na área de saúde aí, ó. Tá bom? A pronúncia aqui não é catéter, e sim cateter. Fica ligado, cateter. Por que cateter não é acentuado? Porque cateter é oxítona. Quando eu acentuo as ox? Quando eu acentuo as ox? Se terminar em A, E, O, em e ens. Ok? Observe que cateter, essa ox termina com R, não termina assim. Então, cateter não leva acento. Essa aqui, como é que é a pronúncia dessa? Ibero, que é o antigo habitante da Ibéria. Não tem Península Ibérica? Então, o Ibero era uma região que hoje é compreendida entre Espanha e Portugal, era a Ibéria. O habitante da Ibéria se chamava Ibero, ok? Não tem acento porque é paróxis terminado em O. Para eu acentuar a paróxis, a terminação tem que ser diferente disso aqui, ó, diferente de O. E essa palavra, a pronúncia é ínterim, que significa intervalo. Nós vamos para casa, mas nesse intervalo, nesse ínterim, a gente vai à farmácia. Ó, isso aqui é uma proparox. Todas as proparox são acentuadas. Voltemos aqui para a questão. Olha aqui, ele botou a acentuação no i, íberos, fazendo dessa palavra uma proparox. Não, essa palavra ela é paróx. Com essa terminação aqui, não é acentuada. Íntimos. Íntimos é uma palavra que ela é proparóxi. E todas são acentuadas. Íntimo está certo. Diagnóstico. Ó, diagnóstico. Eu tenho aqui uma proparóxi. Todas são acentuadas. E protótipo. Opa, eu tenho aqui uma proparóxi. Todas são acentuadas. Se ele quer pela mesma regra de típica, que é a proparóxi, eu acabei de achar. Étnico. Ó, étnico. Ela é proparóxi. Só que filântropo não é assim que se pronuncia. A palavra é filantropo. Não se pronuncia filântropo. Filantropo é aquele que faz bem à sociedade, ao homem. E misantropo? Misantropo é aquele que faz mal. Então, filantropo e misantropo são palavras paróx. E quando eu acentuo a paróx, se a terminação for diferente de A, de E, de O, de em e de ens. Observe que a terminação aqui não é diferente. Ó. Se fosse diferente de O, eu acentuaria. Como é igual, eu não acentuo. Ínterim. Tá bonito. Proparox, todas são acentuadas.
Porém, a palavra não é avaro, é avaro. O que é avaro? É o mão de porco, pão duro. Tem algum amigo assim que não gosta de pagar nada? Então, avaro não é avaro, é avaro. Eu tenho uma parox terminada em O. Quando eu acentuo a parox, tem que ser diferente de O. Como é terminada em O, não leva acento. A 12 aí, assinale a opção que apresenta duas palavras que estão acentuadas corretamente. Família, mi. Eu tenho aqui uma parox terminada em ditongo. Opa, parox terminadas em ditongo são acentuadas. Agora, economia, esse acento está errado. Por quê? A. Economia, eu tenho uma parox. Parox terminadas em A não leva acento. Ok? Para eu acentuar a parox, a terminação tem que ser diferente de A, de E, de O, de EM e de ENS, né? Se a parox tem a terminação que é diferente de A, disso aqui, eu acentuo. Se a terminação for igual, não leva acento. Então, economia está errado. Máquina. Máquina é uma palavra proparox. Tá bonito, leva acento. E voo. Opa, esses grupos O e E não levam acentos. Não levam acentos, ok? Então, aqui está errado. Aliás, você tem uma ox. Tem uma ox. Quando eu acentuo a ox, a oxítono, se terminar em A, em E, em O, em e ens. Olha essa aliás. As. É uma ox terminada em A. Eu posso ter esse A aqui seguido ou não de S. Então, jogo acento. Tá certo, aliás. Agora, olha aqui o grupo E. Tá vendo? O grupo O e EE não levam acentos. Então, esse cara aqui não leva acento. Caráter. Opa, é uma parox. Quando eu acentuo a parox, está aqui, ó. Quando eu acentuo a parox, se a terminação dela for diferente de quem? Diferente disso aqui. Aqui, vê se é diferente essa parox. É R. É diferente. Então, acentua caráter. Tá certo. Cooperativa. Tiva é parox. Quando eu acentuo a parox? Quando eu acentuo a parox, se a terminação for diferente disso aqui, ó. Aqui, ó. E não é diferente, é igual. Então, não acentuo. Esse aqui está errado, cooperativo. Então, a resposta tem que ser a letra E, né? Saída, tá certo. Por que saída leva acento? Perdão. Por que saída vai levar acento? Hiato, tá? Ida. Vogal com vogal em sílabas separadas forma hiato. Opa, o hiato, quando eu acentuo o hiato, se ele estiver sozinho, se o I e o U estiverem sozinhos, ou no máximo com S, e não seguido de NH. Como assim não seguido de NH? Porque se eu tiver aqui, ó, a palavra rainha, separa rainha, ó, Nha. Esse cara aqui não se separa, ok? Então é assim que eu separo, ó, vogal com vogal forma hiato, tá vendo? Esse cara aqui é hiato, é tônico, tá sozinho, mas eu não vou acentuar, porque depois dele vem NH. Então, rainha não leva acento. Ok? Então, saída, qual é a regra de saída? É hiato. E termômetro, última, penúltima, antepenúltima. Eu tenho uma proparox. Então, termômetro é acentuado por ser proparox, ou seja, as duas palavras acentuadas são essas aí. As palavras juiz, suor e várzea, ao serem passadas para o plural, apresentam a seguinte grafia. Bom, ó, palavras que são terminadas em Z, o que você faz? Acrescenta ES. Suor, terminadas em R, você acrescenta ES também. Ok? E se terminar em vogal, você acrescenta S. Então, você vai ter juízes, suores e várzeas.
ok? Várzea, terminou em A, em vogal, acrescento S. Com relação à acentuação, como é que fica? Juiz não leva acento, porque ó, vogal com vogal, isso aqui forma hiato. Porém, esse hiato aqui, o I, ele não está sozinho. O que, que acontece? Observe aqui, juiz é hiato. Mas por que, que eu não acentuo? Porque ele não está sozinho, o I. Para eu acentuar o I e o U na condição de hiato, eles precisam estar sozinhos ou no mais acompanhado com S. Ok? Então, não acentuo. Só que juízes, ó, se eu separar juízes, juízes. Pô, juízes agora, no plural, o juiz no plural fica juízes. E juízes, olha o que acontece com esse ato aqui. Ó. Agora ele está sozinho, tá vendo? O I está sozinho. Então, tem um hiato onde o I está sozinho e ele não é seguido de NH. Então, juízes leva acento. Suores, separa suores. Su-o-res. É hiato também, ó. Porém, o único hiato que eu vou acentuar é o hiato que a vogal tônica dele é o I ou o U. Esse hiato aqui tem como vogal tônica o O. Então, eu não penso em acentuação. Eu vou entrar na regra normal. Eu vou ter aqui, ó, suores, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em E, seguida de S. Para eu acentuar uma paroxítona, a terminação dela tem que ser diferente de A, E, O, em, ens. E aqui não é diferente, é igual. Então, suores não leva acento. E várzea? Várzea, ó, várzeas. Por que que leva acento? Várzeas é uma palavra paroxítona, terminando em ditongo. Mesmo tendo S. Isso aqui é um ditongo, eia. Várzeas, eu tenho uma paróxia terminada em ditongo. Então, eu vou acentuar. Ok? Então, juízes, suores e várzeas. Está na letra A, né? O conteúdo da frase acima está preservado nesta outra redação, respeitando-se as regras de ortografia e acentuação. Então, o que ele fez? Ele mudou alguma coisa, mas ele quer que nessa mudança o sentido seja preservado. E a ortografia e a acentuação. Ó, em resumo, a ideia principal do projeto é deixar as correntes oceânicas fazer todo o trabalho. Em resumo é igual em síntese. Eu posso dizer que em resumo e em síntese seja a mesma coisa. Porém, essa A aqui já tem um erro. Qual é o erro? Ele está pedindo para você observar a ortografia e a acentuação. Síntese é uma palavra proparoxítona e todas são acentuadas. Então, está faltando um acento aí. Ok? Oceânicas é proparox, tá certo? Né? Puxa, qualquer trabalho. Então, o que está de errado nessa A? Acentuação. A palavra síntese, ela é acentuada. Na B, ó, para sintetizar... Opa, olha aqui, ó. Olha aqui, o erro aqui, ó. A palavra sintetizar é com Z. Embora exista aquelas regrinhas assim, se a palavra primitiva for com S, a palavra derivada é com S. Se a palavra primitiva não tiver S, a palavra derivada é com Z. Entendeu? Mas nesse caso aqui não funciona. A palavra primitiva, olha aqui ó, a pegadinha dele, ó, é com S. Síntese é com S, mas sintetizar é com Z. Ok? Isso aqui fugiu da regra. Então, o erro aqui ó, já tem um erro. Sintetizar. A ideia principal do projeto tem a ver com deixar as correntes oceânicas, executem o trabalho integralmente. Beleza, o erro aqui foi esse sintetizar aí, que está com S. De modo sucinto, opa, caramba, aqui, ó, de modo sucinto, olha que essa palavra. Sucinto não tem esse S, ok? De modo sucinto é assim. Tem um erro de ortografia aqui. A ideia principal do projeto está em deixar que as correntes oceânicas desempenhem qualquer trabalho. E aqui eu mudaria o sentido. Aqui qual é a ideia? Olha, do enunciado. Em resumo, a ideia principal do projeto é deixar as correntes oceânicas fazer todo o trabalho. Né? Eu tenho aqui, ó, fazer todo o trabalho. E aqui ele diz aqui, ó, fazer qualquer trabalho. Então, isso aqui modifica o sentido. Então, eu tenho dois erros.
Aqui, ó, o trabalho integralmente é o trabalho todo. Qualquer trabalho não é o trabalho todo. Beleza? Então, a C já estaria fora. Em poucas palavras, ó, em resumo, em síntese, em poucas palavras, isso quer dizer isso também, tá tudo certinho. A ideia principal do projeto consiste em deixar as correntes oceânicas, em deixar que as correntes oceânicas realizem o trabalho completo, todo o trabalho. Ok? Eu não vejo aqui nenhum erro. A palavra ideia não tem acento, tá vendo? Não tem acento. Consistir aqui está certinho. Ok? As correntes oceânicas, portanto, a resposta aqui é a D. É a resposta correta. Vamos ver o erro da E. Sem mais delongas, ou seja, em resumo, também poderia ser essa expressão. A ideia principal do projeto assemelha-se a deixar que as correntes oceânicas desempenhem exitosamente o trabalho. Exitosamente equivale ao trabalho todo? A todo o trabalho? Não. Tá bom? Primeiro o seguinte, exitosamente está escrito de maneira equivocada, tá bom? Porque aqui o sentido é trabalho com êxito. O que é o trabalho com êxito? O êxito é o sucesso, é o bom desempenho. Então, desempenha o trabalho com êxito. E, porque você tem o verbo hesitar e o verbo hesitar. Hesitar aqui é de fazer alguma coisa com êxito, ter sucesso. E hesitar com H? Hesitar é titubear, é duvidar. É duvidar, é titubear. Então, aqui não é, o sentido não é fazer o trabalho com dúvida, não, e sim com sucesso. Então, o camarada, ele colocou um H aqui, ó. Seria exitosamente com um E, né? Exitosamente, não com H, porque exitosamente é o trabalho com sucesso. Quando você faz todo o trabalho, você faz o trabalho com sucesso. Então, o que está errado aqui é o êxito escrito com H, quando na verdade aqui o correto, o êxito é com E. Ok? Então, existe um erro aqui. A presença ou ausência de acento gráfico nem sempre se repete quando uma palavra está no singular ou no plural. É verdade. Quanto ao emprego, o acento gráfico, a seguinte palavra se altera quando vai para o plural. Qual palavra aí vai se alterar quando estiver no plural? Vamos lá. Item não tem acento, tá vendo? Se eu botar no plural, falar itens, vai alterar a questão de acentuação? Vai para o plural? Não. Por quê? Ó, item, por que item não tem acento? Ó, item, separar item, perdão. Item. Ó, é uma paroxítona, é uma paróxia. Quando eu acentuo a paróxia, se a terminação for diferente de quem? Se a terminação aqui for diferente de quem? Diferente de A, de E, de O, tudo isso aqui seguido ou não de S, de em ou de ens. Olha aí, aqui ó, o em. E item, então, é uma paróxia terminada em en, não leva acento. Por quê? Porque essa terminação aqui é a terminação das oxítonas. Eu não posso ter as paroxítonas com a terminação idêntica das ox. Por isso que tem que ser diferente. Ok? E itens? Continua sendo paroxítona terminada em ens. Opa, aqui, ó. Tem que ser diferente disso aqui. Ok? Então, se eu pegar item e colocar no plural, fazendo itens, também não vai ter acento. Ele quer uma que eu tenha alteração no que tange, no que diz respeito ao acento gráfico. Viúva. Se eu botar viúva no plural, vai dar viúvas. Vai mudar o acento? Não. Vai continuar sendo hiato, né? Viúvas. Continua tendo acento por ser hiato. Então, não é essa, né? Não é essa, não é essa. Ó, o açúcar. Vai mudar o acento? Vai deixar de ter acento se eu botar no plural? Se eu falar açúcares? Ó, não, por quê? Porque a sílaba mais forte é o su. Última, penúltima, antepenúltima. Ó, vai continuar tendo acento. Açúcar, por que açúcar tem acento? É uma paróxia terminada em R.
ó, com a terminação diferente das ox, tá vendo? Como é diferente disso aqui, eu acentuo. Mas por que açúcares é acentuado? Por ser uma proparox. A regra de acentuação mudou. Alterou foi a regra. Mas ele não está pedindo isso. Ele não está falando com relação à regra. Ele está dizendo o seguinte: a palavra ela vai mudar o acento. Quanto ao emprego, não. Eu continuo empregando o acento, ok? Então, essa palavra não é a resposta, continuo tendo acento. Eu tenho regras diferentes, mas o acento ainda continua. Fiel. Fiel não tem acento, porque é uma ox terminada em el. E plural de fiel? Fiéis. Opa, vamos separar fiéis? Fiéis. É o ei, lembra? O oi, o el e o ei. Quando eu acentuo esses caras, se a palavra não for, tá lá atrás, né? Não for paróquia. Fiéis. A sílaba mais forte é a última. É uma oxítona. Se não for paróx, eu acentuo. Opa, então fiel, observe, é a nossa resposta, porque quando eu boto no plural, vai mudar o emprego com relação ao acento. Não tinha e vai passar a ter. E técnica? Técnica vai virar técnicas. Continua sendo proparox e todas são acentuadas. A palavra saíam contém hiato acentuado, ok? A palavra saíam, então, ó, sa, i, ão. Por que é acentuado? Ó, vogal com vogal. Isso aqui forma hiato, tá vendo? Quando eu acentuo o hiato, se a vogal tônica do hiato for o i ou for o u, se eles estiverem sozinhos ou no máximo com S. E se eles não forem seguidos, e se não for seguido de NH. Não é. Ó, ele tá, o hiato aqui é formado pelo I, ele está sozinho, ó, tá sozinho, e depois dele não vem NH, tá vendo? Não pode ser seguido de NH. Então saiu. Por que saiu é acentuado? Porque aqui eu tenho um hiato. Deve também ser acentuado o hiato, ó. Que hiato aí vai ser acentuado? Ó, suada é hiato, ó. Suada. Porém, esse hiato aqui não é o U ou o I. Tá vendo? É o A. Então não vai levar acento. Vem, ó. Vem é hiato também. É hiato. Mas você sabe que esses grupos O e EE não levam acento. Ó, O e EE não levam acento. Ok? Rainha, já falamos, né, anteriormente. Rainha. É hiato aqui, ó. Vogal com vogal forma hiato. Porém, esse I aqui, ó, o que acontece com esse I? Ele está seguido. Ele não pode estar seguido, ou seja, depois dele não pode ter NH. Se depois tem NH, eu não acentuo. Ok? Então, esse cara aqui também não acentua. Agora, juízes, já falamos também, né, anteriormente. Juízes, você tem aqui um hiato. Está sozinho, você acentua. A frase em que todas as palavras estão corretamente acentuadas está em todas as palavras estão corretamente acentuadas. Vamos lá. Ó, o compromisso assumido por alguns países. O que eu tenho aqui? Regra dos hiatos. Né? O I vai ficar sozinho, se eu separar, ó. Pa, I, zis. Olha lá. O hiato. Está certo. De limitar o aumento da temperatura é o monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Está certinho. O aumento da temperatura é uma renúncia. Renúncia, está errado. Ó, tá errado aqui, ó. Por que tá errado? Porque você tem aqui, ó, uma paróx terminada em ditongo. Deveria ter acento, ok? Então, isso aqui tá errado, né? Tem um erro aqui em renúncia. Há interesses individuais. Aqui é uma oxítona terminada em I. Não é acentuado, porque a oxítona, para eu acentuar, tem que terminar em A, em E, em O, em e ens. Termina em is. Então, esse acento aqui está errado. Preservar a sustentabilidade. É a sílaba mais forte. Eu tenho uma paróx. Quando eu acentuo uma paróx, se a terminação for diferente de A, de E, de O. Opa, olha aqui, ó. Não é diferente de E. Ó. Tá vendo? É igual. Então, aqui está errado.
B. Existem maneiras simples e diretas de fazer economia não, economia. É uma paróxia. Paróxia terminada em A não leva acento. Está errado aqui, ó. Então a B já está errada. E reduzir as emissões das termoelétricas. Termoelétricas. Observe, elétricas. Eu tenho aqui uma proparóxia. Tem que ter acento. A carvão forma poluente de gerar eletricidade. Bom, a C, as moléculas, eu não sei se tem acento no seu aí, ó. As moléculas, está certo? Com acento. Chamada de CF6 são responsáveis. Paróxia, terminada em ditongo, está certo? Por desencadear reações capazes de quebrar os componentes da camada de ozônio. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma paróxia terminada em ditongo. Achamos a nossa... Está tudo certo aí. Qual é o erro da D? Na década, olha aí, você tem uma proparóxia. Todas são acentuadas. E não foi, já está errado. Nações alarmadas com buraco na camada de ozônio sobre a Antártida. Olha aí. Também uma proparóxia. Assinar um tratado para extinguir o uso de substância. Ó, você tem aqui uma paróxia terminada em ditongo. Tem que levar acento. Utilizadas em produtos com refrigeradores. Refrigeradores. E o erro da E. A camada de ozônio nos protege dos raios. Opa, que coisa grotesca. Né? Você tem aqui uma paróxia terminada em O seguido de S. Não acentua. Isso aqui está errado. Perdão. Ultravioletas. Opa, outra paróxia. Paróxia terminada em A seguido de S não acentua. E sua redução em impactos. Opa, outra paróxia terminada em O seguido de S não acentua. Perdão. Adverso com câncer. Olha o câncer. Paróxia. Quando eu acentuo uma paróxia? Se a terminação dela for diferente de A, de E, de O, de EN e de ENS. É diferente disso? É. Então, acentua, está certinho. Comprometimento da produção agrícola. Você tem aqui uma proparóxia. Está tudo certo aqui em agrícola. Ok? Então, a E também não é a resposta correta, é a letra C. Indique a alternativa cujos vocábulos tiveram a sua acentuação gráfica alterada em função do último acordo ortográfico. Onde é que mudou segundo o último acordo? É só você ver o que está errado aí. Ó, tem e vem, tem acento? Não. Pode ter sim, né? Não pode? Pode ter. Se estiverem no plural, isso mudou? Não. Isso não mudou, né? Então, se eu tiver o T, o tem e o vem se referindo a plural, tá certo. Então, isso não mudou. Heróico, sem acento. E saúde. Saúde mudou? Esse hiato mudou ou não? Isso continua sendo hiato, é acentuado por isso. Heróico não é acentuado. Por quê? Porque esse oi, lembra? O el e o ei, se a palavra não for paróxia, eu acentuo. Se não for paróxia, eu acentuo. Mas é paróxia. Mas aqui é paróxia, não leva acento. Então, teve mudança aqui? Não mudou nada aqui. O que alterou? Colmeia. Não, é paróxia, não acentuo. E herói? Herói mudou? Não, herói continua sendo acentuado. Por quê? É o oi, numa palavra que não é paróxia. Eu acentuo. Mas olha aqui, ó, esses grupos. Esses grupos aqui, antes do novo acordo, o e e, eles levavam acento nesse o e nesse e. Com o novo acordo, eles passaram a ser grafados sem acento, esses grupos. Então, não tem mais. Então, é a nossa resposta, né? São esses caras aí que mudaram, ok? Então, você tem que guardar que o e e não levam mais acentos, não são mais acentuados. Assinale a opção que apresenta a frase em que a forma verbal sublinhada está corretamente acentuada. O verbo. Opa! Então, eu vou pensar sempre no sujeito. Bom, eu disse para você do tem,
e do vem. Que no plural eu tenho circunflexo, né? Só que se o verbo surgir desses caras, se for um verbo chamado derivado. O que é um verbo derivado? É um verbo que surge a partir daqui. Por exemplo, o verbo tem. Eu posso ter o verbo conter. O verbo ter e o verbo conter. O verbo vir. Eu posso ter aqui, ó. Eu posso ter o verbo intervir. Como é que vai ficar esses caras no plural? Ó, eu vou falar que ele convém e eles convém. Eu vou falar que ele intervém e eles intervêm. Você viu que no ter e no vem, eu coloco um circunflexo no plural. Nessas formas que são iguais também, no plural você coloca circunflexo também. Tá vendo? Só que, quando você estiver diante de um verbo derivado, no singular você bota um agudo. Ó, no tem aqui, ó, se fosse o tem, aqui o tem que tem circunflexo, é o eles, né? Eles têm e eles vêm. E o ele? O ele não vai ter. Ele tem e ele vem. Agora, se eu tiver um verbo derivado de ter e de vir, o que é um verbo derivado de ter e de vir? Ele surgiu a partir desses verbos. Exemplo, o conter. Exemplo, o conter. Exemplo, o intervir. Ó, na terceira do singular e na terceira pessoa do plural, eu terei formas iguais. No plural, sempre vou colocar um circunflexo mesmo. Só que no derivado, no singular, eu também boto um acento. Só que será agudo. Ok? Então, aqui, ó, no verbo ter e vir, no singular, não tem nada de acento. Mas no seu derivado, no singular, eu tenho um agudo. Ok? Então, você tem que observar o seguinte: quando for derivado, você busca o sujeito. Se o sujeito for singular, você vai botar um acento agudo. Se o sujeito for plural, você vai botar um acento circunflexo. Olha aqui o detém. O detém é o verbo ter. Então, o detém é o derivado do ter. É o ter que eu acrescentei o de. Deter. Então, como é que vai ficar? Detém com circunflexo, opa, é plural. Se refere ao eles. Opa, só que aqui o sujeito é singular, o velho. Então, o velho não detém com circunflexo, o velho detém com agudo. Está errado aqui. Agora, olha aqui, esse obtém. Quem é que obtém? Está com circunflexo, tem que ser plural o sujeito. O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O envelhecimento que se obtém, o envelhecimento, esse o aqui se refere a envelhecimento. Então, esse obtém aqui está se referindo ao envelhecimento, que é esse o. Então, ele não é circunflexo, ele é agudo, porque ó, o envelhecimento ocorre apenas de 25 aos 30 anos. O envelhecimento qual se obtém, o envelhecimento que se obtém, então, o envelhecimento se obtém. Tem que ser agudo e não circunflexo. Ok? A gente pulou uma aqui, o mantém. Ó. Quase todos os jovens, opa, plural. Tá vendo aqui? Por que o verbo aqui está com o agudo? Tem que estar com o circunflexo. É o errado aqui também. Deem. O que está errado aqui? Lembra que o grupo O e D não leva mais acento? Não leva mais acento? Aí vai sobrar só a A. A A tem que ser a resposta. Tá bom? Vamos ver lá. Nas grandes coisas, os homens se mostram como melhor convém. Ó, como melhor lhes convém. Como isso convém aos homens. Não confunda. Não é porque esse convém aqui não diz respeito a homens, tá bom? Ó, nas grandes coisas, os homens se mostram como isso convém a eles. Então, o sujeito do convém é esse verbo aqui, ó, mostrar. É um sujeito aqui chamado oracional. Sujeito oracional vai botar o verbo no singular. E o verbo no singular fica aqui, o convém no singular, fica com agudo. Então, é a nossa resposta. Essa foi danada, essa questão. Mas você chegaria nela, assim, ó, por eliminação. Eu ia eliminar E, D, C e B, só ia ficar com a A. Talvez poderia me enrolar na A, mas marcaria A porque eu tenho certeza que não é nem E, nem D, nem C, nem B. Aqui é o seguinte,
É porque esse convir aqui, o sujeito desse convir é esse verbo aqui, ó. Então, tem um sujeito aqui chamado oracional. Sujeito oracional, verbo no singular. Verbo no singular, então, é com agudo mesmo, não é com circunflexo. Eu tenho aqui questão certa. Tem é uma palavra que leva acento a fim de indicar ao leitor que se trata da forma da terceira pessoa do plural e não do singular. Beleza. O tem com o circunflexo quer dizer plural, a gente já sabe. Porque o tem sem circunflexo quer dizer singular, o sujeito é singular. Entendeu? Assinale a opção que indica o vocábulo que recebe acento obrigatoriamente, já que só existe com a forma acentuada. Existe uma palavra aqui, ok? Que só existe com acento, não existe sem acento. Qual é essa palavra? Ó, História. História? Não, não é, porque existe a palavra sem acento. Historia, a palavra né? é historia, do verbo historiar. Ok? Então, existe historia sem acento do verbo historiar. Xerox, você também pode falar xerox, sem acento. Xerox, sendo oxítono. Tem dupla prosódia. Palavras têm dupla prosódia. Hieróglifo, você pode falar também hieroglifo. Hieroglifo. Hieroglifo, paróximo terminado em O. Então, tem uma dupla pronúncia aqui, ó. Hieroglifo ou hieróglifo. Historia ou história. Xerox ou xerox. E público, ou também posso falar do verbo publicar, que eu publico Né? os materiais. Publico. Ok? Então, todas essas formas aqui possuem dupla prosódia. Ó. Menos saúva. Só saúva, só existe uma forma de ser acentuada. Não existe salva, salvar. É só saúva mesmo. Ok? A resposta, então, portanto, é a letra B. Eu deixo aí o meu Instagram para você me seguir lá. Se você não me segue, dá uma moral lá, tá bom?